Inundação e amor. Poesia. Poesia é uma forma de expressão artística que utiliza a linguagem de maneira criativa para transmitir emoções, ideias, imagens e sensações. Pode estar presente em uma variedade de temas e ter como objetivo provocar reflexões, emoções ou despertar novas perspectivas. Assim, ela pode se manifestar na música, na pintura e no teatro. Independentemente do meio que ela se apresenta, ela deve conter uma provocação sentimental, contar uma opinião sobre algo. Podemos escolher diversos tipos de objetos que representam um caráter poético de maneira diferente. Minha forma de poesia é tocar teclado, que há mais de 9 anos toco na igreja. Sou agraciado de ter essa dádiva por conseguir engrandecer a razão do meu viver, que é Cristo Jesus. A minha forma de poesia é desenhar, mesmo que não sejam desenhos com algum sentido a mais, ou que tenham sido apenas para desenhar alguma imagem já existente. Desenhar para mim é o que me traz conforto, em dias felizes e em dias difíceis também. A minha maneira de expressar poesia vai desde cantar músicas de diversos estilos musicais, atuar, seja em peças teatrais ou em dublagens como um hobby, até escrever textos, como esse que eu escrevi em 2022. Espelho. Como um pássaro me sinto, pouco livre, pouco preso. Vivo o dia com luz, me escondo sob o luar. Quem eu sou? Quem sou eu? Perguntas a me rodear. Como se pudesse responder, minha alma clama por mais. Necessito de luz, necessito de trevas. Sozinho me encontro, mesmo sem saber. O homem é uma folha em branco, percebi logo a encarar. O meu eu de verdade, o meu eu em branco. Quem é esse? Por que não o reconheço? Ansioso estou para, enfim, o montar. Continuando, outros exemplos de poesia são: texto em prosa, um trecho de Grande Sertão, Veredas de Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Esse trecho, mesmo sendo prosa, carrega um tom poético pela musicalidade das palavras e pela reflexão profunda sobre a vida. Música Águas de Março, de Tom Jobim. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. Aqui, a repetição de palavras simples e a maneira como são organizadas criam um ritmo poético, transformando uma descrição aparentemente banal em algo mais profundo e simbólico. Imagem. A imagem de uma paisagem natural, como uma árvore solitária em uma planície, pode ter um caráter poético. A simplicidade e a beleza desse cenário despertam emoções e reflexões, características fundamentais da poesia. A poesia também habita em pessoas que se levantam para defender causas que não são suas, que se importam com dores alheias e lutam por justiça e igualdade. Nesse contexto, Mia Couto mostra em suas obras as tristes realidades vividas pelos moçambicanos e de outras pessoas que passam pelas mesmas situações, porque, mesmo sendo branco, ele dá voz a seu povo. Ele poderia simplesmente não ter feito nada e não escrito suas obras dessa forma. Dito isso, muitos diriam até que ele faz isso para ter um bom status na sociedade. Mas será mesmo que ele faria tudo isso para se fazer de bom moço? Mia Couto, com uma prosa que respira poesia, nos faz lembrar que a linguagem não é apenas um veículo de comunicação, mas sim um instrumento de transformação. Ao lermos as suas obras, somos levados a um estado de sensibilidade, como se cada palavra tivesse o poder de despertar-nos uma maneira de ver e sentir o mundo completamente nova. Suas histórias são um convite à poesia da vida, uma experiência que ultrapassa a leitura e nos toca profundamente na alma. Ele explora a alma humana com uma suavidade que, tão delicada, nos envolve completamente. Como na poesia, seus textos nos convidam a refletir e a mergulhar com o que nós sentimos. E é nesse mergulho com que nos conectamos com o que há de mais íntimo em suas histórias. Para Mia, o mundo não é apenas o que vemos, mas também o que sentimos. Ele transforma o vento, as árvores, a terra e o mar em personagens vivos e repletos de significados ocultos. Mia Couto inventa termos, recria expressões, e com essa alquimia entre simbologia e significado, que nascem as palavras com que nos atingem de forma totalmente diferente, como se elas carregassem uma magia própria.
O português moçambicano, em suas mãos, se torna uma ponte entre culturas, um jogo lúdico que convida o leitor a se maravilhar. Em suas páginas encontramos mais do que palavras, encontramos poesia no estado mais bruto que se há, como se cada frase carregasse uma música escondida, esperando para ser ouvida. Sua prosa, ela flerta com a poesia, misturando-se com uma forma tão orgânica que às vezes nem percebemos onde começa e onde termina a outra. Porque Mia Couto nos faz enxergar a poesia e senti-la no fundo do nosso coração. Porque Mia Couto é uma das poucas pessoas ditas privilegiadas na sociedade que se apegam a causas que não são diretamente suas. Porque Mia Couto nos faz enxergar tudo que a mídia esconde de seu povo. E porque Mia Couto carrega em si a força de quem sabe que a empatia é o caminho. E assim, a poesia se faz presente nessas almas semelhantes à de Mia Couto, dedicadas à luta que transforma o mundo com seu amor e nos mostram que a solidariedade é a maior revolução. O conceito de estado de poesia pode ser entendido como um estado mental ou emocional que transcende a realidade imediata, em que a linguagem, os sentimentos e a percepção do mundo se tornam mais sutis, profundos e muitas vezes simbólicos. É caracterizado pela busca de significado nas coisas simples e cotidianas, pela valorização da sensibilidade, da imaginação e da subjetividade. Nesse estado, a poesia não se restringe ao texto escrito, mas se manifesta em diversas formas de ver e sentir o mundo, sendo capaz de captar a essência das experiências humanas com delicadeza, lirismo e beleza. Um dos maiores exemplos de como o estado de poesia pode ser expressado são as músicas, somando a escrita à voz ao cantar, potencializando a emoção para além do visual, como na parte final da música Negro Drama dos Racionais MCs. No carro, o mundo todo tá de olho em você, moro? Sabe por quê? Pela sua origem, moro, irmão? É desse jeito que você vive, é o negro drama. Eu não li, eu não assisti, eu vivo o negro drama. Eu sou negro drama, eu sou fruto do negro drama. Também estão incluídos os musicais, em que os atores utilizam sua voz, seu corpo e, para muitos, até a sua alma para representar e repassar diversos sentimentos, como em Os Miseráveis, de 2012, na canção Solilóquio de Valjean, momento retirado do romance original em que o protagonista analisa toda a sua trajetória de vida e decide alterar todo o seu rumo e destino. As I stare into the void, to the whirlpool of my sin, I'll escape now from that world, from the world of Jean Valjean. Jean Valjean is nothing now, and the story must begin. Além de inúmeras outras formas, como danças, pinturas, peças teatrais e, obviamente, textos de diversos estilos. O estado de poesia está profundamente interligado à escrita de Mia Couto, que utiliza a prosa como uma forma de poesia. As obras de Mia Couto são frequentemente descritas como poéticas, devido à sua linguagem rica em metáforas, simbologia e lirismo, criando uma atmosfera que transcende a realidade objetiva. Ele evoca esse estado de poesia ao transformar a paisagem moçambicana, as relações humanas e a própria natureza em metáforas para as questões universais da vida. Autor. Antônio Emílio Leite Couto, ou para os mais íntimos, Mia Couto, nasceu em 5 de julho de 1955, na cidade de Beira, Moçambique. Ele é filho de uma família de portugueses e é considerado um dos principais autores do continente africano na atualidade. Além de ser escritor, Couto é poeta e biólogo. Sua carreira começou cedo, aos 14 anos, quando publicou seus primeiros poemas em um jornal local. A partir da independência do país, em 1975, ingressou na atividade jornalística, chegando a exercer os cargos de diretor da Agência de Informação de Moçambique, de coordenador da revista semanal Tempo e do jornal Notícias de Maputo. Em meados da década de 1980, regressou à universidade para se formar em biologia pela Universidade Eduardo Mondlane, em seu país natal, especializando-se na área de ecologia. Desde então, concilia as atividades de biólogo, professor e escritor. Sua estreia na literatura ocorreu em 1983, com o livro de poesia Raiz de Orvalho. Sua obra é extensa e diversificada,
incluindo poemas, contos, romances e crônicas, e seus livros já foram traduzidos em diversos idiomas. Seu romance, Terra Sonâmbula, é considerado um dos 10 melhores livros africanos no século XX. Em 2013, Couto foi agraciado com o Prêmio Camões, pelo conjunto da obra. A premiação foi instituída em 1988 pelos governos do Brasil e de Portugal e é considerada uma das mais importantes no âmbito da língua portuguesa. A literatura do escritor moçambicano é exaltada não só pela forma como ele descreve e trata a vida cotidiana em seu país, mas principalmente pela inventiva poética da sua escrita, que mescla o português culto com palavras de dialetos da população local. Mia Couto também demonstra muita preocupação com os problemas do país africano, como, por exemplo, quando denunciou o crescente número de sequestros em Moçambique no ano passado. Na área da biologia, Mia Couto dirige uma empresa que faz estudos de impacto ambiental em seu país, concentrando-se na gestão de zonas costeiras, além de desenvolver trabalhos de pesquisa sobre mitos, lendas e crenças que intervêm na gestão tradicional dos recursos humanos. Contexto histórico. A obra de Mia Couto reflete profundamente as realidades históricas e culturais de Moçambique, um país marcado pelo colonialismo, pela guerra e pelo processo contínuo de reconstrução nacional. Nascido em um contexto de colonização portuguesa, Couto viveu intensamente os acontecimentos que moldaram a identidade moçambicana, desde a luta pela independência, em 1975, até os anos de guerra civil, que se seguiram durante 16 anos. Esses eventos históricos influenciaram sua escrita, resultando em uma literatura que explora as feridas deixadas pela colonização e os desafios da reconstrução pós-guerra. O Mia Couto combina elementos do realismo mágico com as tradições orais moçambicanas, criando uma linguagem própria que reflete a rica diversidade cultural e étnica do país, assim tendo como suas características a presença de neologismo, resgate da tradição, busca da identidade nacional, marcas de oralidade, multiculturalismo, valorização da memória cultural, uso de alegorias, engajamento político e o lirismo. Suas obras transitam entre o tradicional e o moderno, o local e o global, sempre abordando as tensões entre essas esferas. Ao fundir o cotidiano com o fantástico, o autor explora as cicatrizes da guerra e as heranças do colonialismo, dando voz a personagens que vivem a complexa busca por uma identidade pós-colonial. A literatura de Mia Couto, que faz parte do período contemporâneo moçambicano, destaca-se pela sua capacidade de retratar o espírito de um povo em constante reconstrução. Suas histórias refletem um Moçambique que, mesmo depois de alcançar a independência, ainda enfrenta desafios econômicos, sociais e culturais. As narrativas de Couto revelam uma nação que luta para preservar suas tradições enquanto tenta se adaptar às demandas da modernidade e da globalização. Portanto, a obra de Mia Couto não é apenas um reflexo do passado, mas também um espaço de reflexão sobre o presente e o futuro de Moçambique. Suas histórias carregam o peso da história, mas também a esperança de que, por meio da memória e da reconstrução, o país possa superar os desafios impostos pelo seu passado turbulento e encontrar um caminho de prosperidade e paz. Obra O Fio das Miçangas. O Fio das Miçangas, de Mia Couto, é um livro escrito em 2003 composto por 29 contos, os quais possuem algumas características em comum. A primeira delas é a mistura do realismo com a fantasia, como no conto Inundação, no qual o narrador faz uma analogia entre o rio e os peixes equivalerem à passagem do tempo e à lembrança. Isso não ocorre apenas no conto Inundação, mas, praticamente, em todos os contos do livro, como o próprio conto O Fio das Miçangas, no qual o protagonista faz uma comparação entre ele e as mulheres, afirmando que ele é o cordão e as mulheres são as miçangas. A segunda característica em comum é o fato de que todos os contos possuem uma presença feminina significativa na história.
Essa presença pode se materializar tanto na própria protagonista do conto, quanto em um protagonista homem analisando uma mulher. Tal presença feminina nos contos tem o objetivo de mostrar para o leitor as diversas dificuldades que as mulheres podem enfrentar, como a desigualdade de gênero, violências, faltas de oportunidades para estudos e trabalhos, entre outros. Por exemplo, no conto Inundação, nós temos uma protagonista mulher que sofre com a perda do marido, tendo muita dificuldade em superar sua morte. Há também o primeiro conto do livro, protagonizado por 3 irmãs que sofrem com o próprio pai, pois o próprio, quando perdeu sua esposa, acabou ficando depressivo e desenvolveu isso com ciúmes de suas filhas. As 3 moças, então, não podiam seguir com suas vidas, casando-se e tendo uma família. Conto Inundação. Inundação traz como temática principal uma reflexão sobre a passagem do tempo. Durante a narrativa é perceptível a intenção do autor em mostrar como a forma com que lidamos com os acontecimentos influem totalmente na construção das nossas lembranças. Sendo assim, elas são responsáveis pela continuidade do curso da vida. Mia Couto, como em todos os seus textos, constrói o conto através de metáforas e analogias. A narrativa ela gira em torno de uma metáfora muito poderosa, onde a água, a inundação, ela representa não só um fenômeno natural, mas também as emoções humanas, o colapso interno e os dramas pessoais dos próprios personagens. A água que invade de maneira súbita é simbologicamente associada ao cúmulo de tensões, angústias e memórias reprimidas durante a vida dos personagens. No primeiro parágrafo, o personagem principal do conto, que é o menino que não recebe nome ou idade, mas se apresenta como sendo o filho da mulher, que vem a ser o enfoque da história, relata que a nossa vida é uma casa que abriga a gente e abriga a imagem que a gente se permite ser, e que dentro dela ocorre o rio do tempo, que esse é responsável por carregar a correnteza dos acontecimentos e as lembranças que são construídas a partir deles. A mãe no conto Inundação, de Mia, é uma figura central e muito enigmática, cuja narrativa está profundamente enraizada na dor e a perda, do luto. Ela se apresenta como alguém que não consegue se desvincular da ausência do marido, usando o luto como meio de preservar a memória do que já foi perdido e não volta mais. Prosa poética. A prosa poética é um estilo de escrita que combina a estrutura da prosa e da linguagem poética. A prosa poética usa uma linguagem rica em imagens, sensações e emoções. Ela se caracteriza por uma maior liberdade na estruturação das frases, na escolha, ênfase e musicalidade das palavras, além do uso de figuras de linguagem para a construção de uma atmosfera lírica. É uma forma de escrita que busca transmitir a beleza e a profundidade dos sentimentos e das ideias. Aqui está um exemplo de como Mia Couto utiliza a prosa poética em Inundação. Há um rio que atravessa a casa. Esse rio, dizem, é o tempo. E as lembranças são peixes nadando ao invés da corrente. Acredito, sim, por educação, mas não creio. Minhas lembranças são aves. A haver inundação é de céu. Reflexão de nuvem, vos guio por essa nuvem, minha lembrança. Esse texto é uma expressão de prosa poética porque entrelaça a essência da poesia com a liberdade da prosa, criando uma obra que ressoa profundamente. As imagens vívidas, como o rio que simboliza o tempo, e as lembranças que se transformam em peixes e aves, evocam uma sensibilidade única. Cada metáfora é um convite a mergulhar nas emoções, permitindo que o leitor flutue entre o real e o imaginário. A musicalidade das palavras e o ritmo fluido que gera uma cadência que seduz, enquanto a subjetividade revela uma voz íntima, cheia de reflexões e sentimentos. Esse texto não se limita a narrar. Ele nos transporta, nos faz sentir e pensar, oferecendo uma experiência estética que transcende as fronteiras do cotidiano. A ambiguidade das imagens convida a interpretação pessoal, transformando a leitura em uma jornada emocional e sensorial. Assim, a prosa poética se torna um espaço onde a linguagem ganha vida, revelando a beleza intrínseca da experiência humana. Há um rio que atravessa a casa. Esse rio, dizem, é o tempo. E as lembranças são peixes nadando ao invés da corrente. Acredito sim por educação, mas não creio. Minhas lembranças são aves. A haver inundação é de céu, reflexão de nuvem.
Vos guio por essa nuvem, minha lembrança. Aquela casa nossa, era a morada mais da noite do que do dia. Estranho, dirão. Noite e dia não são metades, cor e verso. Como podiam o claro e o escuro repartir-se desigual? Explico. Bastava que a voz de minha mãe em canto se escutasse para que, no mais lúcido meio-dia, se fechasse a noite. Lá fora, a chuva sonhava, tamborileira, e nós éramos meninos para sempre. Certa vez, porém, de nossa mãe escutamos o pranto. Era um choro de Galdinho, um fio de água, um chiurear de morcego. Mão em mão, ficamos à porta do quarto dela. Nossos olhos boquiabertos, ela só suspirou. Vosso pai já não é meu. Apontou o armário e pediu que o abríssemos. A nossos olhos, bem para além do espanto, se revelaram os vestidos envelhecidos que meu pai há muito lhe ofertara. Bastou, porém, a brisa da porta se abrindo para que os vestidos se desfizessem em pó e, como cinzas, se enevoassem pelo chão. Apenas os cabides balançavam, esqueletos sem corpo. E agora, Disse a mãe. olhem para estas cartas. Eram apaixonados bilhetes antigos que minha mãe conservava numa caixa. Mas agora os papéis estavam brancos, toda a tinta se desbotara. Ele foi. Tudo foi. Desde então, a mãe se recusou a deitar no leito. Dormia no chão, a ver se o rio do tempo a levava numa dessas invisíveis enxurradas. Assim dizia, queixosa. Em poucos dias, se aparentou às sombras, desleixando todo o seu volume. Quero perder todas as forças. Assim não tenho mais esperas. Durma na cama, mãe. Não quero. Que a cama é engolidora de saudade. E ela queria guardar aquela saudade, como se aquela ausência fosse o único troféu de sua vida. Não tinham passado nem semanas desde que meu pai se volatilizara quando, uma certa noite, não me desceu o sono. Eu estava pressentimental, incapaz de me guardar no leito. Fui ao quarto dos meus pais. Minha mãe lá estava, envolta no lençol até a cabeça. Acordei-a. O seu rosto assomou a penumbra doce que pairava. Estava sorridente. Não faça barulho, meu filho. Não acorde seu pai. Meu pai? Seu pai está aqui, muito comigo. Levantou-se com cuidado de não desalinhar o lençol, como se ocultasse algo debaixo do pano. Foi à cozinha e serviu-se de água. Sentei-me com ela, na mesa onde se acumulavam as panelas do jantar. Como eu o chamei? Quer saber? Tinha sido seu cantar, que eu não tinha notado porque o fizera surgir. Mas ela cantara sem parar desde que ele saía. E agora, olhando o chão da cozinha, ela dizia: Talvez minha voz seja um pano. Sim, um pano que limpa o tempo. No dia seguinte, a mãe cumpria a vontade de domingo, comparecida na igreja, seu magro joelho cumprimentando a terra. Sabendo que ela iria demorar, eu voltei ao seu quarto e ali me deixei por um instante. A porta do armário, escancarada, deixava entrever as entranhas da sombra. Me aproximei, a surpresa me abalou. De novo se enfurnavam os vestidos, cheios de formas e cores. De imediato, me virei a espreitar a caixa onde se guardavam as lembranças de namoro de meus pais. A tinta regressara ao papel, as cartas de meu velho pai se haviam recomposto. Mas não abri. Tive medo, porque eu, secretamente, sabia a resposta. Saí no bico do pé quando senti minha mãe entrando, e me esgueirei pelo quintal, deitando o passo na estrada de areia. Ali me retive a contemplar a casa, como que realizada em pintura. Entendi que, por muita que fosse a estrada, eu nunca ficaria longe daquele lugar. Nesse instante, escutei o canto doce de minha mãe. Foi quando eu vi a casa esmorecer, engolida por um rio que tudo inundava. Como estratégia, a nossa apresentação visa proporcionar uma compreensão profunda e envolvente da obra de Mia Couto, focando na poesia combativa e no capítulo Inundação, utilizando uma combinação de narração informativa e recursos visuais, que foi a videoaula mostrada a vocês anteriormente. Juntamente com a encenação do conto, esses recursos têm como objetivo de incentivar o público que está assistindo a compreender e fazer uma reflexão sobre os temas abordados na obra do autor e, a seguir,
será feita uma continuação de análise do conto para uma melhor compreensão de como a poesia está tão presente nele. A mãe não deseja se libertar da saudade em nenhum momento próximo. Muito pelo contrário, ela a valoriza como um troféu, como se fosse o único vestígio do marido que ainda permanece na sua vida. A saudade, para ela, é uma ligação concreta com o passado, e ela agarra com tanta força que prefere que o sofrimento seja maior do que a ausência total das memórias que ela tem. O que idealiza essa perspectiva é o uso da metáfora da cama, por exemplo, a engolidora da saudade. E é realmente muito poderoso, porque para a mãe, deitar na cama seria como perder uma ligação, seja a última ligação com o marido. A cama, tradicionalmente associada ao descanso e ao alívio, torna-se um espaço de ameaça, porque representa a aceitação de uma nova realidade. Ao rejeitar a cama, ela simbologicamente rejeita a vida sem o marido. Esse momento do trecho revela que o filho entende, ainda que muito silenciosamente, a maneira com que a mãe se agarra à ilusão que o pai ainda está presente. Ele não a contesta ou a corrige ou a traz de volta para a realidade, muito pelo contrário. Ele aceita o comportamento dela, talvez por realmente perceber que o luto e a dor estão muito além de sua intervenção. Isso mostra uma profunda empatia e respeito pelo sentimento da mãe, mesmo quando ela ainda está emocionalmente muito perdida. Os sentimentos do filho em Inundação são marcados por uma profunda empatia, tristeza e aceitação. Ele é o observador silencioso do sofrimento da mãe. Respeita totalmente a sua dor e o seu luto, mesmo quando isso o assusta ou o deixa totalmente perplexo. Também lida com essa relação com o luto do pai de uma forma muito discreta e singela, onde ele internaliza todas as suas emoções e os seus medos. O conto revela, por meio do seu olhar, a inevitabilidade da transformação causada pelo tempo e pelo luto, e sua aceitação resignada dessa realidade. Ao mesmo tempo que reconhece que o passado e as lembranças de sua família permanecerão com ele, mesmo depois que a inundação tenha levado tudo embora. No conto, a mãe faz a escolha consciente de não deixar o tempo apagar suas memórias, mantendo-se presa à dor da ausência do seu marido. Ela tenta preservar essas memórias da mesma forma com que as conheceu, não como lembranças em evolução, mas como relíquias imutáveis que ela guarda com obstinação. Sua escolha de dormir no chão e não na cama é um símbolo de resistência à passagem do tempo, à transformação das lembranças e às ressignificações de memórias. Por outro lado, o filho, embora tenha um apego emocional grande com o passado, começa a perceber que as memórias não podem ser fixas. Elas estão em constante transformação, assim como a nossa personalidade e o nosso próprio eu. Ele finalmente entende que, por mais que ele tente se distanciar da casa e do luto, as memórias fazem parte dele. E como ele escolhe encarar essa realidade é o que define o seu relacionamento com o passado. A construção de memórias é, em uma última análise, um processo ativo. E no conto, isso é muito demonstrado pela mãe, de uma forma dolorosa e estática, porque é como ela prefere preservar suas memórias, quanto pelo filho, que começa a aceitar que o passado agora faz parte dele, como sempre fez, e que não precisa ser um fardo fixo, porque a construção das nossas memórias através do tempo também é nossa responsabilidade. E ela é totalmente dependente de como escolhemos encará-la. Obrigado pela atenção de todos e esperamos que todos vocês tenham encontrado suas poesias, assim como a Francisca, o Ricardo, o Matheus e o Mia Couto.